Olá, eu sou Elines Barros Lima, sou membro do Fórum Fortaleza e da EPSL Brasil. Recentemente eu estive na função AE de 2022, 2025, terminei agora em novembro. E eu estou aqui com a nossa colega Isabela Ledo, também recém-nomeada AE, e nós vamos ter um momento aqui, uma conversa entre as AEs. Isso, prazer, Aline, estar aqui com você. Me apresentando também, eu sou Isabela Ledo, faço parte do Fórum, sou membro do Fórum São Paulo e estou começando aí nessa função, né? Acho que a gente pode muito conversar um pouco sobre isso, sobre final de análise, passo, né? E a importância disso para a transmissão aí da psicanálise. Estou feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Isabela, eu queria saber um pouco sobre esse momento da decisão de pedir o passe, né? Como foi isso para você? O que fez você se apresentar ao dispositivo? E uma outra coisa também, o que você recolheu do seu encontro com os seus passadoras, não sei, né? E também como que você recebeu a notícia da sua nomeação como é? Fala um pouquinho para mim desse momento. Uhum. Te agradeço a pergunta, Lins, porque, na verdade, eu acho que o passe, na minha experiência de análise, foi algo que emergiu mesmo com uma surpresa, né? Então, eu acho que o passe tem algo da ordem também de ter participado do dispositivo do passe como passador. Então, isso me ajudou bastante. Eu estava justamente nesse tempo passador, né? E o próprio trabalho nesse laço, né? Escutando alguém que tinha finalizado a sua análise e tendo que passar isso adiante, né? Fez com que alguma operação se desse no meu próprio percurso de análise. Então, eu acho que de algum jeito eu pude me dar conta ali, pela própria experiência da importância e da função desse laço, né? Desse trabalho a partir desse laço, assim. E uma coisa que eu me dei conta, assim, quando eu estava depois, né, após a função passadora, tendo conseguido dar um outro passo também em relação ao meu próprio percurso, eu fui me dando conta, assim, como é interessante, né? O Lacan montou um dispositivo em que ele coloca alguém que ainda não fez uma passagem para estar sensível a alguém que fez a passagem, né? Então é interessante essa aposta, assim, de que é a partir de um desconhecido que você vai produzir algo, né? E não a partir de algo que você já sabe, né? Então, eu acho que isso me transmitiu bastante, né? Sobre a ética da psicanálise, né? Sobre a ética da transmissão de psicanálise, que é justamente quando você se coloca ali em trânsito pela fala, junto com o outro, né? Para falar sobre algo que um saber se produz, né? Então, isso que me fez dar essa outra volta agora, na época do lugar de passante, né? De algum jeito, me colocar ali em trânsito desse outro lugar e recolher daí algum efeito possível, né? Eu lembro que até o momento que eu cheguei para falar com as passadoras, eu também não tinha algo estabelecido, assim, né? Do que eu ia, de por onde começar. Então, acho que teve a própria experiência de ir lá falar com a primeira passadora, né? Eu produzi isso em ato também, né? Algo que não estava tão... Eu acho que quando a gente sai da análise, tem algo de sair dividida pelo ato, assim, né? E encontrar alguma palavra, né? Algum jeito de contornar isso, né? E tentar dizer para o outro. Então, eu acho que teve um efeito, assim... A análise, por exemplo, o meu processo teve muito um efeito mais de um afeto que não era muito do divertimento. E eu acho que a experiência com os passadores trouxe essa dimensão de afeto, assim, do riso, de algo que não tinha aparecido no percurso de análise, mas ao tentar dizer sobre, né, ao tentar dizer algo dessa experiência, né, essa estrutura de xixi começa a se produzir em ato ali nesse encontro, e eu acho que isso foi algo que me surpreendeu, assim, Nesse encontro. nesse encontro, assim. E
E aí a nomeação, eu acho que tem esse outro efeito de... Demorou muito do encontro com as passadoras para a notícia da nomeação? Demorou, acho que... Deixa eu ver, março, demorou uns 4 meses, mais ou menos. E realmente teve uma dimensão que eu não esperava, né? Porque eu acho que o próprio trabalho no dispositivo, para mim, já tinha cumprido ali também, cumpriu uma função, né? E é interessante porque, antes de saber da nomeação, eu tive até que escrever textos, nessas experiências de trabalho que a gente tem dentro da instituição. E eu lembro que quando a sensação que eu tinha é que eu tinha esquecido até que eu já tinha, que eu estava nesse trabalho, né? Nesse momento. E aí eu fui escrever um texto. Quando eu fui escrever, a escrita parece que estava sustentada por algo dessa experiência. E aí eu percebi que, né, independente de nomeação ou não, algo dessa experiência do passe estava operando na transmissão para mim, né? No que eu podia produzir de transmissão. E aí, então, estava seguindo e aí veio a nomeação como algo que me surpreendeu, assim. E uma coisa que me marcou da nomeação é que a pessoa do CG falou desse afeto do riso também, né? Lá no encontro, né? Com os passadores, com o cartel. E aí eu achei interessante, né? Assim, de ficar se perguntando, né? Por onde é que algo pode ser tocado, né? Transmitido. Muito bom. Pode começar. Aproveitando, Elinhos, né, que você me perguntou sobre como foi para mim entrar nisso, né? Eu queria te perguntar como está sendo sair disso, né? Você acabou de sair dessa função. Exatamente. Então, né, me dê notícias aí né? Como foi para você estar esses 3 anos nessa função. Se você acha que foi um tempo interessante, né? O que você destacaria de mais formativo também nessa experiência, né? Se já dá para dizer disso também. Sim. Foi um tempo, para mim, foi um tempo ótimo, no sentido assim, dessa temporalidade de 3 anos, né? Alguém já havia me perguntado o que eu tinha achado, se achei que era muito, se achei que era pouco, né? Não, para mim foi o suficiente, né? Assim, os 3 anos foram suficientes. Eu acho que no início, não sei, precisasse 1 ano, 2 anos, não dá para colocar essa dimensão temporal. Eu me ocupei muito de falar dos momentos de passagem da minha análise, né? Me ateve muito ao testemunho em si, né? E um tempo mais pro fim do término da função, eu comecei a fazer uma relação disso com alguns temas que eu julguei cruciais para a psicanálise, né? Fazer daquilo que eu extraí da minha experiência junto com aquilo que eu achava que era crucial, né, para a transmissão da psicanálise, né? Então, assim, para mim foi um tempo suficiente, né? Eu fiquei satisfeita com esse tempo. Uma coisa que eu fiz no meu percurso foi, a cada vez, isso me deu um trabalho danado, né? A cada vez eu fui escrevendo um novo texto para tentar transmitir algo, né? Do que foi para mim esse percurso, né? Que foi a psicanálise para mim. E nesse processo de a cada vez tentar escrever uma coisa, como eu digo, né? Falar da mesma coisa de uma perspectiva diferente, isso foi me ajudando a depurar mais, né? O processo que eu vivi. Inclusive a reduzir, né? Reduzir muito mais, a me ater muito mais aos significantes importantes, né? De passagem desse processo de análise. E nesse sentido, isso afinou também a minha escuta clínica. Teve consequências para a minha clínica, né? Me debruçar sobre esse processo de diversas formas, de diversas maneiras, né? Teve esse caráter de afinar mais tanto a minha escuta, e eu acho que com um estilo também, sabe? Assim, eu fui me apropriando ainda mais daquilo que eu tinha
recolhido no meu processo. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre esse tema da transmissão, eu queria saber que temas que você trabalhou, tratou na sua análise, que você acha que vale a pena ser transmitido. Tá, Elis. Eu acho uma pergunta interessante, assim, até porque eu estou começando na função, né? Acho que é algo que eu vou também poder extrair aos poucos, né? Na medida em que eu vá fazendo testemunhos. Só que de saída, assim, tendo feito o meu primeiro testemunho, eu diria que não, eu não sei se tem um tema que varia, assim, mas é que, no sentido, assim, de que a transmissão não tem a ver com um conteúdo em si, né? Um conteúdo da minha história, assim. Sim. Mas eu tenho pensado, assim, como a gente pode fazer passar uma operação, né? Essa operatividade que uma análise tem sobre o sofrimento, né? Então, acho que no meu caso, assim, pegando pelo menos o meu primeiro testemunho, eu tentei ali trabalhar a operação em relação ao sintoma, por exemplo, né? Assim, se eu pudesse dizer nesses termos, como é que algo que era causa de sofrimento para mim, né? De atrapalhação, e isso depois, né, foi se transmutando e se tornando causa de transmissão, de laço, né, de possibilidade de trabalho a partir disso. Então, o que tem me orientado muito, assim, nesse momento, é isso. Quando a gente se vale de pequenos recortes da análise, de textos, né, de qualquer artifício desse, não é para falar de um conteúdo, mas para fazer passar essa operatividade, né? Essa operação, assim. Sim. Então, tenho me orientado por isso, assim. Uhum. Eline, seguindo nessa questão da transmissão, né? Eu fiquei pensando se, após essa função, né? Você consegue dizer qual seria a diferença de uma escrita testemunhal para outros trabalhos, né, que a gente produz ao longo da nossa formação, em outros lugares, né, em outras funções. E o que te ajudava a manter essa abertura também, né, para que algo novo pudesse se intrometer ali na escrita, né, para que você pudesse também contar com algo da contingência, né, nessa escrita testemunhal. Que eu acho que a escrita do testemunho depende também, né, de algo contingente, né, então... Sim. Uma coisa, assim, importante, Isabela, para mim, nesse percurso, é que para mim, a psicanálise, enquanto teoria, os conceitos psicanalíticos de transferência, sujeito suposto saber, enfim, gozo, fantasia, esses conceitos, para mim, eles só foram fazendo sentido, vamos dizer assim, né? Eu fui compreendendo, não sei se é essa palavra, mas à medida que eu fui avançando na minha análise, né? Era muito complicado para mim, por exemplo, escrever um texto falando sobre transferência, sem ter a experiência, né? Sem viver essa experiência. Né? E isso fica muito claro. Eu vejo, quando eu volto para os meus textos lá no início da minha relação com a psicanálise, eu vejo como a coisa foi se construindo à medida que eu fui avançando no meu processo de análise, né? Que temas que eu fui trabalhando, e esses temas, eles tinham a ver com esses momentos, né, em que eu fui dando tratamento a essas questões da minha análise, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, de que a experiência, ela encontra a teoria, sabe? Assim, não é o contrário. E esse é o movimento de Freud, por exemplo, né? À medida que ele foi se deparando na sua clínica com os processos, né, ele foi vivenciando ali com os seus analisantes, ele foi construindo essa teoria, né? Então, para mim, isso é básico, é importante, né? Sobre a questão do testemunho, é interessante porque o processo de escrita é como você estava falando, na verdade é sacar do processo dessa análise, extrair uma lógica,
né? Que não é uma historinha, né? Então, conseguir extrair essa lógica desse processo que é singular para cada um, né? O que você extraiu do seu processo é diferente do que eu extraí. E aí é que está a singularidade de cada AE, né? E que a singularidade que cada analista deve ter, né? Porque a lógica que está em jogo no processo que você consegue extrair é diferente para cada um, né? Então, extrair essa lógica e poder transmitir isso sem ser obsceno, né? Fazer passar, o Lacan até fala sobre isso, de fazer passar do privado para o público sob o efeito já da castração, né? Então, essa produção desse testemunho que só é possível ao final de uma análise, após uma nomeação, né? É isso que eu tentei fazer ao longo desse período, né, de transmissão, né? É claro que a gente faz isso também encontrando com a teoria. Então, assim, para mim era uma alegria quando eu me deparava com alguma coisa que o Lacan dizia e que eu disse, nossa, mas eu vivi isso, né? Isso aqui fez parte do meu processo, né? Então, poder fazer esse encontro também foi muito instrutivo, vamos dizer assim, para mim, né? Esse encontro da teoria com a experiência, né? Eu acho que tem uma coisa que é assim, é o estilo de cada analista, né? Bom, já teve ou terão muitos analistas de escola que vão tratar mais do ponto de vista teórico do que do ponto de vista testemunhal, vamos dizer assim, né? Outros vão tratar mais vão abordar mais do ponto de vista testemunhal do que do ponto de vista teórico, né? O importante nesse processo todo é que fique claro essas passagens, né? E que fique claro também essa lógica que ele pôde extrair e que fique claro também esse encontro com o impossível, né? Com a castração, e é isso que coopera na transmissão. Eu acho que tem algo do testemunho, né? Que mesmo que alguém recorra a conceitos, outros recorrem, né? A algo mais trechos da própria análise, mas é interessante que talvez o que age de comum é que todo mundo está tentando transmitir um modo de se virar, mas é impossível, né? Então, eu acho que é isso que se testemunha, né? É um modo de se virar, eu fico pensando, né, Aline? Sim. E aí, o que a gente nomeia como teórico, né, é um modo de se virar, né? Alguém que tem um estilo que passa mais pelo poético é outro modo de se virar, né? Mas isso é interessante também da gente ir sacando, né? Que não tem um modo, né? Isso. Uma forma, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Não existe uma forma. Se existe uma forma, a gente não está falando de analista de escola, né? Então, não existe um modelo, não existe uma forma, né? O que existe é isso que você está falando. Como que cada um se virou com esse impossível. Acho que isso que é importante. Isabela, que contribuição você acha que o seu passe analista pode dar à escola? Eu acho que é algo, né, que a gente vai podendo recolher aos poucos, assim, pelos efeitos, mas algo que eu acho que o dispositivo do passe tem me ensinado, assim, é que, na verdade, um passe analista não dá uma contribuição à escola, faz escola, né? Assim, eu até lembrei um pouco da própria nota italiana, né? Que Lacan traz, assim, que quando pedem uma escola para ele diz façam, né? Façam passo, né? Eu acho que de algum jeito também essa dimensão de ato, né? Assim, que a escola é esse lugar em potencial, né? Que tem a chance de se fazer, né? Na medida em que cada um tem esse gesto inaugural de transmissão, né? Alguém resolve se arriscar a transmitir algo
do que testemunhou, né, do real na sua experiência, assim. Até nesse segundo testemunho, né, que eu vou trabalhar aqui com vocês, para falar um pouco dessa lógica do passe, eu usei um conto do Guimarães que chama O Recado do Morro, e eu brinquei que chamando o recado do passe, né? Porque eu fico pensando como é que a gente traz essa transmissão que não repousa em ninguém, né? Porque o recado tem isso no conto, de que ele vai passando por vários, mas não tem dono. Ninguém sabe exatamente qual é, né, de onde veio. Veio como uma carta roubada. Um pouco isso, exatamente. É como se tivesse uma abertura e uma determinação, porque eu acho que talvez diferente um pouco da carta, no recado o Guimarães trabalha bem a equivocidade. Porque o humor remite um recado e é enigmático e vai passando entre os viajantes e aquilo vai sendo equivocado, né? Isso me lembra muito a dimensão do passe, né? É quando a gente, digamos assim, talvez o testemunho ele coloque um dizer para viajar como recado, né? E aí como vai tocar cada um, como vai atravessar, que efeitos que aquilo vai produzir, né? Sim. Eu acho que isso eu tenho recolhido também, né? Quando a gente vai fazer um testemunho, alguém ao escutar também escreve algo ali, né? Eu acho que isso, e para mim isso tem a ver com fazer escola, né? Por isso que eu acho que talvez o passe contribua na medida em que permita que uma transmissão se dê não em torno de alguém ou de um autor, mas em torno dessa poética do recado, né? Que permite que cada um também escreva alguma coisa, né? A partir do que está escutando. Então... É legal porque me fez lembrar, assim, um dos últimos textos que eu escrevi a respeito do testemunho, né? Sobre o que o A é testemunha, sobre o que o A é testemunha. Eu li uma coisa na proposição falando sobre o júri do passe, né? Como que se dá, lá falando sobre a decisão, né? E tem muito a ver com isso de que o que ressoa, os passantes vão transmitir para o cartel do passe, né? O que ressoou do que eles ouviram, né? Não o conteúdo mesmo, né? Mas aquilo que fez ressonância neles, né? É isso que ele vai transmitir para o cartel, né? E a decisão do cartel não vai decidir, o cartel não vai decidir assim, pelo conteúdo, se é isso ou se não é isso, mas é pelo também o que ressoou do que os passadores disseram no cartel, que ressoou no que eles também viveram no seu próprio percurso, né? Então, veja, como você está falando, é de uma ressonância que vai sendo transmitida de um para o outro e vai tocando no vivido de cada um. Exato, um colega esses dias falou, né, que é como se, na medida que vai se escutando, isso vai remetendo à própria experiência, né? Por isso que eu acho que o testemunho, ele tem não à toa, às vezes, algo da função poética da língua toma conta ali, né? Porque não é para passar um comunicado, não é um comunicado, é um recado, né? O recado tem uma mensagem direta, assim, né? Que dá espaço para que alguém coloque algo de si ali, né? Então, acho que, por isso que, assim, mesmo que a gente pegue elementos da análise, da nossa própria experiência singular, a gente está tentando dizer de algo que é estrutural, né? De algo que é extraordinariamente comum, né? Exato. Que eu acho que esse é um desafio. Como é que você vai ali recolher? Aí pode ser um sonho, pode ser uma intervenção, pode ser uma frase, né? Mas para a gente talvez conseguir passar algo desse extraordinariamente comum, né? Dessa invenção que, como vocês falam também, a gente vai fazendo ali, né? Para dar conta do nosso sofrimento. Então, eu acho que e também é isso, né? É sair de uma lógica pedagógica, né? Eu fico pensando, porque você fala da contribuição, quando a gente vai por essa via da experiência, né? E você trouxe esse caminho, né? Da experiência ao teórico, né? E ao contrário, né? Eu acho que é um outro jeito de se formar como analista, né? Sem achar que a gente vai ter ali uma aquisição de conhecimento, né? Eu acho que isso
me ensina bastante também. Aline, isso é um outro ponto que eu fiquei pensando, né? Que no ensino lacaniano a gente consegue extrair que uma das funções do ZAE teria relação com o exercício crítico também, né? Como o testemunho pode, de algum jeito, interrogar a tendência a uma cristalização, as estereotipias de linguagem, né? As imitações. Então, queria saber, né, se você concorda com isso, como foi também sustentar esse trabalho advertida, né, desse exercício crítico, né, que eu acho que Lapa fez no ensino dele, né, também assim. Pois essa é a preocupação do Lacan, né, de que a coisa não fosse uma formação em série, né, assim, que os analistas não se formassem dentro de uma forma, né, então ele criticou muito essa, inclusive ele conta, né, assim, ele faz uma brincadeira falando das beatitudes, das suficiências e dos sapatinhos apertados, né, que até um texto eu brinquei, assim, parece um conto, assim, uma historinha, né, infantil, né, para você falar, tipo, o lobo mau, os três porquinhos, a vovozinha, a Chapeuzinho Vermelho, né, então, mas ele fala disso, assim, sério, né, porque era isso que estava permeando a formação dos analistas. Então tinha as suficiências, né, quem sabia de tudo, né, os que sabiam de tudo, os sapatinhos apertados que estavam constrangidos ali, né, não podiam falar, e as beatitudes que concordavam com as suficiências, né. Então Lacan foi severamente contra essa estrutura, né? E sempre se preocupou com a novidade, né? A nomeação de uma é como se soprasse um vento novo, né? Sobre a escola, sobre a formação dos analistas, que é como você disse, né? No testemunho, ele ressoa de diversas formas nas análises de cada um. Então, uma nomeação, ela não diz respeito só a você que foi nomeada, né? Mas de toda a comunidade de escola que está envolvida, né? Desde aqueles que estavam mais perto, como os passadores, o cartel do passe, o secretariado do passe, né? Mas, exatamente, que estava mais próximo, mas todos os outros depois que podem escutar os testemunhos, né? E ser de alguma forma tocado nisso e ser causado por isso, e isso causar alguma coisa na sua própria análise, né? Então, o novo, a novidade, né? Ela é muito bem-vinda, né? Dentro da escola de Lacan, porque justamente evita certos lugares, né, já estabelecidos, certas formas de falar e transmitir, né? Sim. Meio já, assim, formalizadas, vamos dizer assim. Eu fico pensando, né, Lins, que até, de algum jeito, o AE também, quando ele vai dando notícias de uma queda em relação ao saber, assim, ele dá notícia também de um atravessamento em relação à sua própria beatitude, né? Porque eu acho que todos nós, assim, neuroticamente, nós somos beatos em relação ao saber, né? E eu fico pensando como é que o AE justamente vai dando notícia desse desmonte, né? De como é que foi possível se reposicionar em relação ao saber, né? E não justamente reproduzir o saber, né? Assim, já dado, ou tentar fazer a experiência caber em algo, né? Eu fico pensando como é que a gente transmite um descabimento também, né? Porque o singular traz essa desamarração, assim, né? Sim. Sim, e isso é importantíssimo, é vital, inclusive, para o funcionamento da escola. Por isso que uma escola do passe é uma escola que preza por isso, né? Pelo graus, não por essa hierarquia, né? Que está estabelecida aí, de alguma forma foi estabelecida. E é muito bacana, assim, às vezes, assim, a gente se surpreende com as nomeações, né? Porque o que se trata não é justamente de quem tem muito conhecimento, é daquele que pôde, na sua análise,
extrair esse saber, né? E o saber que a gente extrai da análise é justamente que não há relação sexual, quer dizer, não há correspondência, né? Não tem um outro que vai responder ou corresponder com aquilo que eu imagino, com aquilo que eu quero, com os ideais, né? Tudo mais. Pelo contrário, é a queda dos ideais que acontece mesmo, né? Sim. E você poder conseguir extrair isso do seu percurso de análise, né, é muito importante. Tem uma coisa importante também que você até me perguntou, acho, sobre a contingência, né, das coisas e tal. Eu acho que junto com a contingência, estar aberto à contingência, né, também é uma coisa importante que o final de análise proporciona para um sujeito. Mas também sobre a permutação também, por exemplo, essa função, ela é uma função que cai, né? Agora, nós estamos 6 de dezembro, né? 30 de novembro, eu encerrei, alguns dias atrás, o meu período nessa função. E encerrei, né? Passou. E é importante que a gente tenha essa experiência na escola também, porque você estava me falando sobre a questão da cristalização, né? Às vezes algumas pessoas se cristalizam em determinadas funções, né? E é importante que isso caia, que isso passe, que outras pessoas venham ocupar, né? E nesse sentido eu estou muito feliz por você. Agora, quando eu estou saindo, você está chegando também, né? Para trazer a sua contribuição, né? E a gente poder usufruir disso nesses próximos 3 anos, né? Aqui na nossa escola. E é isso, né? É difícil você sair de uma cristalização, né? Se você não experimentou isso, né? Então, eu acho que esse é o desafio. Eu tenho experimentado um pouco isso nessa experiência de escrever, né? Porque tem algo da crítica que eu acho que Lacan pede, né? Da interrogação sobre o uso da linguagem, que a gente faz no próprio ato de escrever um testemunho, né? Então, não é o conteúdo em si, mas quando você, digamos assim, escreve desocupado de um saber que já estava lá, né? Ou sem tanto lastro ali no referente, né? E isso em si já faz a crítica, né? Porque já digamos assim, traz essa dimensão mais aberta, né? Que não é tão da beatitude que a gente estava falando, né, Lins? Então, um grande desafio aí pela frente, né? Mas estou animada, que bom que posso ter bons encontros a partir disso, né? Pois olha, boa sorte no seu percurso, viu? E a gente vai estar aqui acompanhando esse trabalho. Muito obrigada.